Se você conhece alguém que comprou um carro 0 km nos últimos 3 anos, preste atenção nisso, porque existe uma boa chance de essa pessoa estar, neste exato momento, correndo risco de perder o carro. Milhões de brasileiros entraram numa concessionária, assinaram um contrato de financiamento e saíram dirigindo um veículo novo. E agora uma parte cada vez maior dessas mesmas pessoas está fazendo o caminho inverso, devolvendo o carro para o banco. Vamos entender exatamente como isso aconteceu, por que está acontecendo agora e o que isso revela sobre a saúde financeira das famílias brasileiras. Para entender a devolução, primeiro é preciso entender o tamanho da compra. Nos últimos anos, o financiamento de veículos virou praticamente a porta de entrada padrão para quem queria um carro novo no Brasil. Segundo um levantamento da B3, a Bolsa de Valores brasileira, 7,2 milhões de veículos foram vendidos por meio de financiamento apenas em 2024. Esse número representa uma alta de 20,4% em relação ao ano anterior. Ou seja, mesmo com juros elevados, mais gente do que nunca decidiu comprar um carro parcelado. A explicação parece simples à primeira vista. Salário não sobe na mesma velocidade que o preço dos carros, então parcelar virou a única forma de muita gente sair de um veículo usado ou de andar de ônibus para dirigir um 0 km. Só que essa decisão, tomada por milhões de famílias ao mesmo tempo, criou uma bomba de efeito retardado dentro do orçamento doméstico brasileiro. Porque financiar um carro não é como financiar qualquer outra coisa. A taxa média de juros para financiamento de veículos no Brasil gira em torno de 4% ao mês, segundo dados do Banco Central. 4% ao mês parece pouco, mas ao longo de um financiamento de 48 ou 60 meses, esse percentual se transforma em uma bola de neve. Multiplique isso pelo valor de um carro popular, que hoje passa com facilidade dos R$80 mil, e você entende por que a parcela de um financiamento consome uma fatia enorme da renda de uma família brasileira. E é exatamente aí que mora o problema. A parcela do carro entrou no orçamento numa época em que a renda parecia estável e continuou lá quando tudo ao redor ficou mais caro. Por quê? Enquanto os brasileiros assinavam esses contratos, o custo de vida não parou de subir e o crédito, de um modo geral, ficou mais caro em todas as frentes. O resultado apareceu nos números de endividamento das famílias. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o percentual de famílias brasileiras endividadas chegou a 82% em julho de 2026, o sexto recorde mensal consecutivo dessa série histórica. 82 em cada 100 famílias no Brasil devem alguma coisa: cartão de crédito, carnê, financiamento, empréstimo. E segundo os dados do Banco Central, o comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas chegou perto de 30%. Ou seja, quase um terço de tudo o que uma família ganha já nasce comprometido antes mesmo de chegar o mês seguinte. Quando esse tipo de pressão financeira se instala, alguma conta do orçamento vai quebrar primeiro. E, para muita gente, essa conta é justamente a prestação do carro. Antes de continuar, vale entender como funciona, na prática, um carro financiado no Brasil, porque isso explica tudo o que vem a seguir. Quando você financia um veículo, o carro não é totalmente seu enquanto a dívida não for quitada. Ele fica em nome do banco através de um mecanismo chamado alienação fiduciária, previsto em uma lei antiga, o Decreto-Lei número 911 de 1969. Na prática, isso significa que você usa o carro, anda com ele, é responsável por ele, mas o documento fica vinculado à instituição financeira até a última parcela ser paga. Se você atrasa os pagamentos, o banco tem o direito de pedir a retomada do veículo na justiça, por meio de uma ação chamada busca e apreensão. E com os sistemas bancários cada vez mais automatizados e integrados aos registros do Detran, esse processo ficou muito mais rápido do que era há alguns anos. Um atraso que antes podia demorar meses para virar uma ação judicial hoje é identificado quase instantaneamente pelos sistemas dos bancos. E é exatamente esse cenário que está gerando a onda de devoluções que dá nome a este vídeo. Segundo dados de empresas especializadas em recuperação de crédito automotivo, o número de veículos retomados por falta de pagamento vem crescendo de forma consistente. Uma dessas empresas, que presta serviço de recuperação de veículos para 7 bancos em todo o país, registrou um aumento de 21,4%
no número de carros retomados em um intervalo de 7 meses, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Mas o dado mais interessante e talvez o mais revelador sobre o estado emocional e financeiro das famílias brasileiras não é esse. É o crescimento das chamadas devoluções amigáveis. Uma devolução amigável acontece quando o próprio consumidor, antes mesmo de o banco entrar com uma ação na justiça, procura a financeira e entrega o carro de forma voluntária, reconhecendo que não vai conseguir continuar pagando as parcelas. Esse tipo específico de devolução cresceu 35% na carteira da mesma empresa de recuperação de crédito, um ritmo bem mais acelerado do que o crescimento das retomadas por via judicial, que ficou em 13,24% no mesmo período. Ou seja, cada vez mais brasileiros estão decidindo entregar o carro antes de serem processados. Isso não é um detalhe pequeno. Isso é um sintoma. É o retrato de milhões de pessoas admitindo na prática que compraram um carro que o orçamento delas nunca conseguiu sustentar de verdade. Por que alguém escolheria devolver o carro de forma voluntária, em vez de simplesmente parar de pagar e esperar o que vai acontecer? A resposta tem a ver com controle de estrago. Quando o banco precisa entrar com uma ação judicial de busca e apreensão, o processo custa mais caro para a instituição financeira, envolve oficial de justiça e o consumidor ainda corre o risco de ficar marcado como réu em um processo judicial, além de acumular juros e multas por mais tempo até o carro ser efetivamente retomado. Já quando a pessoa procura o banco por conta própria e entrega o veículo, o processo costuma ser mais rápido, mais barato para as duas partes e reduz o volume de encargos que continuam se acumulando sobre a dívida. Em outras palavras, a devolução amigável é a versão menos traumática de uma mesma tragédia financeira. Perder o carro que você comprou com tanto esforço. Só que é importante deixar claro um ponto que muita gente não entende até passar por isso. Devolver o carro, seja de forma amigável ou por ordem judicial, não significa necessariamente que a dívida acabou ali. O carro devolvido é encaminhado para um leilão, geralmente conduzido por leiloeiros oficiais que trabalham com grandes bancos e financeiras. O valor arrecadado nesse leilão é usado para abater o saldo devedor do contrato. O problema é que, na maioria dos casos, o valor de um carro usado, vendido às pressas em leilão, é menor do que o saldo que ainda restava a pagar. Imagine, por exemplo, que o carro é vendido em leilão por R$30 mil, mas o saldo da dívida ainda era de R$40 mil. Aqueles R$10 mil de diferença continuam sendo uma dívida do antigo dono do carro. Se essa diferença não for negociada ou paga dentro do prazo, o nome da pessoa pode acabar entrando em cadastros de inadimplentes, como Serasa e SPC, mesmo depois de o carro já não existir mais na garagem dela. Ou seja, para uma parte significativa dessas famílias, a história não termina com a devolução do carro. Ela termina com o carro perdido e, ainda por cima, com uma dívida residual e o nome sujo. É basicamente o pior dos dois mundos: ficar sem o bem e continuar devendo por ele. Para entender o tamanho humano desse número, pense num caso hipotético, mas extremamente comum no Brasil de hoje. Uma pessoa que trabalha em uma função estável, ganha um salário considerado razoável para o padrão da cidade onde mora, decide financiar um carro 0 quilômetro porque precisa se deslocar para o trabalho. Ou simplesmente porque, depois de anos andando de ônibus, sentiu que finalmente podia se dar esse conforto. Ela dá uma entrada, assina um contrato de 60 parcelas e nos primeiros meses tudo corre bem. Mas então um imprevisto acontece. Pode ser uma doença na família, uma demissão, uma redução de horas de trabalho, ou simplesmente o efeito acumulado da inflação nos itens básicos, como comida, energia e aluguel. De repente, a parcela do carro, que antes cabia no orçamento, começa a disputar espaço com contas que não podem esperar. Depois de alguns meses tentando se equilibrar, essa pessoa entende que não vai conseguir sustentar as duas coisas ao mesmo tempo. E então, ela faz a escolha que, cada vez mais, milhões de brasileiros estão fazendo. Procura o banco e devolve o carro antes que a situação piore ainda mais. Esse tipo de história se repete com pequenas variações em praticamente todas as regiões do país.
E os grandes bancos que financiam a maior parte da frota de veículos brasileira, entre eles Santander, Bradesco, Banco Pan, Itaú e outras financeiras, todos registram esse mesmo movimento em suas carteiras. Mais atraso, mais renegociação, mais devolução. Vale destacar que a taxa de inadimplência específica do financiamento de veículos, medida pelo Banco Central, está relativamente estável, em torno de 3,9% desde o fim de 2025. Ou seja, o problema não é necessariamente que um número explosivo de pessoas parou de pagar de uma hora para outra. O problema é mais sutil e talvez mais preocupante. Dentro desse grupo que já enfrenta dificuldade, uma fatia cada vez maior está desistindo de continuar lutando e entregando o carro antes mesmo de chegar à inadimplência oficial registrada nos sistemas. É uma antecipação da derrota financeira. E isso é algo que os números tradicionais de inadimplência não capturam com a mesma clareza que os dados das empresas de recuperação de veículos. Esse fenômeno também precisa ser lido dentro de um cenário econômico mais amplo. O endividamento das famílias brasileiras, junto ao sistema financeiro nacional, está em patamar elevado, próximo de 50% segundo o Banco Central. E a dívida total registrada nos birôs de crédito, como a Serasa, ultrapassa 524 bilhões de reais, distribuída entre milhões de consumidores negativados, cada um devendo, em média, cerca de R$ 6.400 espalhados por mais de 4 dívidas diferentes. O carro financiado, nesse contexto, muitas vezes não é o único compromisso pesando no orçamento. Ele é apenas o compromisso mais visível, o que aparece estacionado na garagem, mas está competindo por espaço com cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento da casa e contas do dia a dia que também subiram nos últimos anos. Existe ainda outro ângulo importante nessa história, que é o comportamento do próprio mercado de crédito. Com as regras mais rígidas e os sistemas de análise cada vez mais automatizados, os bancos conseguem hoje identificar sinais de risco muito antes de um cliente efetivamente atrasar uma parcela. Isso significa que, ao mesmo tempo em que aumentam as retomadas e devoluções, também aumentam as ofertas de renegociação, portabilidade de dívida e alongamento de prazo para quem sinaliza dificuldade. O problema é que renegociar quase sempre significa pagar mais juros no total, mesmo que a parcela mensal fique menor. Então, para uma parte das famílias, a renegociação apenas adia o problema, sem realmente resolvê-lo, e o desfecho acaba sendo o mesmo, a devolução do veículo, só que alguns meses mais tarde e com uma dívida ainda maior acumulada. Existe também um efeito colateral dessa onda de devoluções que poucas pessoas enxergam: o impacto sobre o próprio mercado de carros usados. Toda vez que um veículo é retomado, seja por devolução amigável, seja por ordem judicial, ele acaba indo parar em leilões especializados, chamados leilões de financeira. Esses leilões reúnem veículos que, na maior parte dos casos, circularam normalmente até o momento da retomada, sem registro de sinistro grave e que costumam sair por preços abaixo da tabela de mercado. Para quem está do lado de fora observando, pode parecer uma oportunidade. Comprar um carro seminovo com documentação regularizada, pagando menos do que pagaria numa revenda tradicional. E, de fato, em muitos casos, é uma oportunidade real. Só que ela também tem armadilhas. Antes de arrematar um veículo desses, é fundamental verificar se a alienação fiduciária anterior foi realmente baixada nos sistemas, confirmar a procedência do carro através de nota fiscal do leiloeiro oficial e contratar uma vistoria técnica completa, porque nem todo desgaste ou problema mecânico aparece no documento. Quem pula essa etapa corre o risco de trocar um problema por outro, economizar na compra e gastar depois em reparo ou herdar uma pendência que ainda não foi resolvida no sistema do Detran. De qualquer forma, o fato de esses leilões estarem cada vez mais movimentados é, por si só, mais uma confirmação de que o volume de carros retomados no Brasil não para de crescer. Outro ponto que merece atenção é o perfil de quem está sendo mais afetado por essa onda.
Compradores mais jovens, que estão financiando o primeiro carro da vida, tendem a ser mais vulneráveis, porque normalmente têm menos reserva financeira para absorver um imprevisto e menos histórico de crédito para conseguir condições melhores de juros. Famílias com filhos pequenos, que muitas vezes financiam veículos maiores por necessidade de espaço e segurança, também sentem esse peso com mais força, porque o valor financiado costuma ser mais alto e a parcela, consequentemente, também. Isso não significa que apenas esses grupos estejam sofrendo, mas ajuda a explicar por que a pressão sobre o financiamento de veículos aparece com tanta força, justamente entre quem está começando a vida financeira ou sustentando uma casa cheia de despesas fixas. Vale lembrar também que esse não é exatamente um fenômeno inédito na história econômica recente do Brasil. Momentos de juros altos, combinados com renda pressionada, já geraram picos de inadimplência parecidos em outros períodos, inclusive próximos aos níveis observados por volta de 2012. A diferença é que, hoje, o volume de crédito automotivo em circulação é muito maior do que era naquela época, o que significa que qualquer variação para cima na inadimplência, mesmo que pareça pequena em termos percentuais, representa um número absoluto de famílias afetadas muito mais alto. É como comparar uma porcentagem de um bolo pequeno com a mesma porcentagem de um bolo várias vezes maior. O percentual pode até ser parecido, mas a fatia, em número de pessoas e em dinheiro, é muito mais significativa agora. Há ainda um componente que raramente aparece nas planilhas dos bancos, mas que pesa bastante na decisão de compra: a pressão social em torno do carro como símbolo de conquista. Para muita gente, trocar de vida significa, entre outras coisas, sair de um carro usado ou da dependência do transporte público para um veículo 0 quilômetro, mesmo que isso signifique esticar o orçamento além do razoável. Essa pressão, alimentada por comparações do dia a dia, por publicidade agressiva das próprias montadoras e por uma cultura de consumo que associa carro novo a status e estabilidade, empurra parte dos compradores para contratos maiores do que a renda realmente comporta. Quando o imprevisto chega, e ele sempre chega, é justamente essa margem apertada que se rompe primeiro. Diante desse cenário, cabe perguntar: o que essa onda de devoluções realmente revela sobre o consumo no Brasil? Ela mostra, entre outras coisas, que uma parte significativa das famílias brasileiras assina contratos de financiamento levando em conta apenas a parcela mensal, sem calcular com cuidado o custo total da dívida, o efeito dos juros ao longo do tempo e, principalmente, a margem de segurança necessária para lidar com imprevistos. Comprar um carro financiado exige mais do que caber no orçamento do mês em que a compra é feita. Exige caber no orçamento nos piores meses possíveis dos próximos 4 ou 5 anos, porque é exatamente durante esse período inteiro que o compromisso vai existir. Para quem está pensando em financiar um veículo agora, ou já está no meio de um contrato e sentindo o aperto, alguns cuidados fazem diferença real. O primeiro é dar uma entrada maior sempre que possível, porque isso reduz o valor financiado, o total de juros pagos e a chance de a dívida ficar maior do que o próprio carro vale ao longo do tempo. O segundo é nunca comprometer mais do que uma fatia razoável da renda mensal com a parcela do veículo, deixando espaço no orçamento para lidar com imprevistos, já que qualquer solavanco financeiro pode ser suficiente para desequilibrar tudo. O terceiro cuidado é procurar o banco assim que o primeiro sinal de dificuldade aparecer e não esperar acumular vários meses de atraso, porque negociar cedo costuma abrir portas que somem quando a dívida já está grande demais. E o quarto é simples, mas raramente seguido. Antes de assinar qualquer contrato de financiamento, ler com atenção as condições de rescisão, o que acontece em caso de atraso e como funciona, na prática, uma eventual devolução do veículo, porque é justamente o desconhecimento dessas regras que pega tanta gente de surpresa quando o aperto chega. Também é importante separar dois momentos diferentes dentro dessa história, porque eles carregam pesos distintos para quem vive essa situação. O primeiro momento é o da decisão de devolver o carro, que, por mais difícil que seja emocionalmente, ainda está dentro do controle da pessoa. O segundo momento, bem mais delicado, é o que vem depois: acompanhar se a venda em leilão realmente cobriu o saldo devedor.
se a baixa da alienação foi registrada corretamente nos sistemas e se não sobrou nenhuma pendência silenciosa que pode aparecer meses depois como uma dívida negativada. Guardar todos os documentos da negociação, pedir por escrito a confirmação de quitação e acompanhar o próprio nome nos birôs de crédito depois da devolução são passos simples, mas que fazem toda a diferença entre encerrar esse capítulo de forma definitiva ou carregar uma pendência escondida por anos, sem nem saber que ela existe. Essa distinção importa porque uma parte considerável das pessoas que devolvem o carro acredita, erroneamente, que o problema terminou no momento em que entregou as chaves na concessionária ou no pátio da financeira. Na prática, o processo continua rodando nos bastidores. O leilão precisa acontecer, o valor precisa ser calculado e só depois disso o saldo final é apurado. Esse intervalo de tempo, que pode levar semanas ou até meses, costuma pegar as pessoas desprevenidas, principalmente quando elas já seguiram em frente na vida, talvez comprando um carro mais simples ou voltando a depender do transporte público, sem imaginar que uma cobrança referente ao carro antigo ainda pode bater a porta. Também vale a pena olhar esse movimento sob uma ótica menos individual e mais coletiva. Quando milhões de famílias assumem compromissos financeiros de longo prazo ao mesmo tempo, e uma parte significativa delas não consegue honrar esses compromissos, o efeito não fica restrito à vida de cada comprador isoladamente. Ele se espalha pelo sistema financeiro como um todo. Bancos precisam provisionar mais dinheiro para cobrir prejuízos, o que tende a encarecer ainda mais o crédito para os próximos compradores. Montadoras e concessionárias sentem o reflexo em queda de vendas de carros novos, já que parte do público em potencial está justamente lidando com as consequências de uma compra anterior, e o próprio mercado de veículos seminovos fica mais volátil, com mais oferta de carros recuperados disputando espaço com carros vendidos por proprietários que simplesmente decidiram trocar de veículo. Ou seja, o que começa como uma dificuldade dentro do orçamento de uma única família termina, em escala, influenciando o preço e a disponibilidade de carros para todo mundo. Por trás de cada número apresentado ao longo deste vídeo, existe uma decisão real, tomada por uma pessoa real, dentro de uma cozinha, de um carro estacionado na garagem ou de uma conversa em família sobre o que cortar do orçamento daquele mês. É fácil olhar para uma porcentagem no noticiário e seguir em frente sem sentir o peso dela. Mas cada ponto percentual de aumento nas devoluções amigáveis representa milhares de famílias reconhecendo, com desconforto, que a conta não fechou como o planejado. No fim das contas, essa onda de devoluções de carros financiados não é apenas uma curiosidade estatística. É um retrato em tempo real de como o custo de vida, os juros altos e a pressão sobre a renda das famílias estão se traduzindo em decisões concretas dentro de milhões de garagens brasileiras. Cada carro devolvido representa uma entrada perdida, meses de parcelas pagas que não se transformam em propriedade. E, em muitos casos, uma dívida que continua existindo mesmo depois de o veículo já ter saído de cena. É uma lembrança de que um financiamento não é apenas uma parcela mensal. Na Salmens é um compromisso de longo prazo, assumido num momento de otimismo, mas que precisa sobreviver aos meses mais difíceis para realmente valer a pena. E, enquanto os juros continuarem altos e o orçamento das famílias continuar apertado, é provável que esse número de devoluções continue subindo antes de começar a cair.